Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. O livro do profeta Jeremias, capítulo 9. Fico feliz de ver a igreja relativamente cheia, né, irmão? Confesso que tem faces que tem um tempo que eu não vejo. Os irmãos sabem que eu prego toda quinta-feira, então eu fico triste quando chove quinta, porque vem 3 pessoas, 4 pessoas, né? Mas hoje a igreja está relativamente, né, com um público maior, ou ideal. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos por terem vindo, que o Senhor os abençoe e os guarde. Quem achar Jeremias capítulo 9, pode se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Dá um brado pentecostal. Jeremias capítulo 9, vamos ler os versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Podem sentar, irmão, glorificando a Deus. Meus irmãos, a gente tem a tendência a buscar, né, riqueza na terra. Força a gente pode relacionar como sucesso profissional e financeiro. Sabedoria, algumas pessoas buscam, talvez no meio acadêmico é mais comum, mas é uma maneira de se gloriar. E gloriar-se, o glorio, o sábio aqui, em hebraico é halal, significa colocar luz forte diretamente, ou seja, destacar, né? A palavra glória manifesta a glória de Deus, que é o resplendor da luz que resplandece de Deus. A gente define como glória de Deus, né? E gloriar-se é como colocar a luz em cima, um holofote, destacar. Então a pessoa, ela quer hoje se gloriar em coisas na terra. Mas será que isso é o que a gente deve buscar? Porque se a gente, como o pastor falou, o Rio de Janeiro está vivendo um momento de violência, aí você vai se gloriar porque você conhece um delegado, ou conhece o prefeito, conhece um deputado, um vereador. A gente tem que se gloriar, irmãos. É o que Jeremias diz: não se glorie o sábio na sabedoria, nem o glorie o forte na sua força, nem o rico nas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Aleluia. Saber também pode ser considerado ser prudente, ter a prudência de que Deus é o Senhor, conhecer a Deus. Conhecer aqui em hebraico é yadá, que significa aprender a conhecer, tanto o lado bom quanto o lado ruim, tanto o bem quanto o mal, né? Ou seja, é o caminho para a sabedoria, porque quando você adquire o conhecimento completo, você sabe o que é certo, mas você também sabe o que é errado. Então, quando você tem conhecimento de Deus, você sabe que Ele é galardoador, mas você também sabe que Ele é fogo consumidor. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Então, esse é o conhecimento, conhecer Deus. E a palavra do Senhor nos diz que essa palavra original, né, conhecer, é o caminho para a sabedoria. Salmos 111:10 tem uma passagem que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e é confirmado em Provérbios 9, versículo 10 também.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Ou seja, conhecer a Deus é o caminho para a sabedoria. E aí, como que a gente conhece a Deus? A gente tem duas maneiras, irmãos. Você pode conhecer como se Deus se manifesta na sua vida através das suas experiências, só que, em geral, para vir uma bênção, você vai ter que passar por uma tribulação. E nem todo cristão ele está maduro espiritualmente para entender esse processo. O cristão imaturo espiritualmente, ele tem a tendência a reclamar da tribulação. Ele não entende que ele precisa daquilo para ver Deus agindo na vida dele. Irmão, se nada acontece na tua vida, você vai dar mérito a Deus? Porque a gente acaba esquecendo, é involuntário, irmão. Nós somos seres humanos. A gente dá crédito àquilo que a gente está vendo, presenciando, vivenciando, lembrando. Aí a pessoa choveu, não vem na igreja. Aí teve um assalto ali, está com medo, não vem de novo. Domingo é Santa Ceia, não vem também porque não quer tomar, não sei. Fica com vergonha. Ou seja, acaba essa rotina de falta. Se está tudo bem na tua vida, você vai estar atribuindo a Deus porque você não está na igreja. Como é que você vai reconhecer Deus agindo na tua vida se você não está ouvindo a palavra, se você não está vindo adorar, não está orando, não está jejuando, não está aprendendo da maneira como a maneira também de aprender que eu vou, né, lecionar aqui nessa ministração, que é através da leitura da Bíblia. A Bíblia, irmãos, ela traz uma maneira de você conhecer a Deus se você ler pensando na regra de como ler a Bíblia. E tem várias regras que a gente pode ler a Bíblia. Eu, antes de ter lido a Bíblia inteira, eu não sabia dessas coisas. Então, eu ficava muito confuso de entender a palavra. Então, toda vez que eu lia, eu orava, mas eu já não sabia que eu estava aplicando um método, que é a regra do autor. Tem algumas regras aqui que eu trouxe para explicar para os irmãos. Tem a regra do texto, que é muito usada para pregações esporádicas. Ela analisa o texto, o contexto, a fala, quem fala, para quem fala, quando e o porquê. Você vai analisar todos os motivos ali naquela passagenzinha. E aí você começa, se você ler só a passagem sem fazer uma análise, você não vai entender. A Bíblia é um livro complexo. Só que tem outras regras também, a regra da unidade. Essa é muito boa. A regra da unidade das Escrituras. Ela é muito boa para você ler a Bíblia inteira, do início de Gênesis até Apocalipse. Você seguir essa sequência pensando nessa regra. O que essa regra diz? Que as Escrituras são um plano de Deus centralizado em Cristo. E aí você lê Gênesis pensando em Jesus. Você lê Números, Levíticos, Deuteronômio, Josué, Reis, Crônicas. Você vai lendo os livros na sequência e você vai pensando sempre em Jesus. Que a Bíblia foi uma unidade construída por Deus, centralizada em Jesus. Então, é uma maneira de ler a Bíblia. Você vai identificar mistérios no Antigo Testamento que uma pessoa lendo com outra regra talvez não preste atenção. É uma maneira de conhecer a Deus. Uma regra muito boa, talvez a missionária se identifique com essa regra, se chama a regra do mestre. Quando você lê a Bíblia, você pensa que o Espírito Santo é quem nos ensina sobre a palavra. E não há outro que capaz de te ensinar sobre o que você está lendo. É a regra do mestre. Se você simplesmente lê a palavra sem pensar em quem que vai te explicar, você vai parar de ler. Você não vai ter motivação. Agora, a regra que eu mais me identifico, que foi a que eu li, e é a que eu aplico até hoje, se chama a regra do autor. Essa regra ela reconhece que Deus, ele é o autor da Bíblia. Então, quando eu leio o livro do profeta Jeremias, eu não estou lendo um livro que Jeremias escreveu. Eu estou lendo um livro que foi escrito por Deus.
Quando eu estou lendo Atos, que eu gosto de chamar de Atos do Espírito Santo, realizados através dos apóstolos, eu não estou lendo um livro que o Dr. Lucas escreveu, estou lendo um livro que Deus escreveu. Essa regra, irmão, a gente pode entender como um conhecimento de intimidade com o Senhor. O profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 a 3, ele descreve muito bem essa intimidade de como a gente deve ter na nossa caminhada do conhecimento com Deus. Então, novamente, se você não conhece a Deus pelas experiências da sua vida, você vai conhecer a Deus lendo a palavra. E aqui eu quero explicar para os irmãos como ler a palavra pensando na regra do autor, de que Deus é o autor da Bíblia. E em todos os versículos Deus manifesta a sua vontade. Oséias 6, capítulo 6, versículo 1 a 3 diz: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. Esse primeiro versículo ele já explica como que Deus te ensina que Ele está na sua vida. Ele faz a ferida, mas Ele a ligará. Ele despedaça, mas Ele sara. E Ele está explicando aqui a experiência de você conhecer a Deus com as tribulações. Na palavra você está aprendendo o que vai acontecer nas nossas vidas. Versículo 2 diz: Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Versículo 3: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva serôdia, que rega a terra. A alva, irmãos, é a primeira luz da manhã. É o momento que o sol, no horizonte, ele começa a botar um raio de luz que começa a quebrar a escuridão da noite. Essa alva é como nós devemos, como Deus vai sair ao seu encontro. Que Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída. Então você vai insistir, vai buscar, vai bater, vai pedir. Pedir, dar-se-vos-á. Batei, buscai e acharei. Baterei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra, é o que bate, lhe é aberto. Então Deus vai se revelar a você através da palavra. E a chuva serôdia, irmão, é a chuva que amadurece os frutos para a colheita. Você vai começar a frutificar com o seu conhecimento. Você vai começar a aplicar o conhecimento de Deus na tua vida. O conhecimento progressivo e contínuo, que precisa da revelação de Deus. Então, não é só você buscar, mas é você também orar. É você ler pensando que Deus é o autor, mas antes você precisa orar e pedir a Deus essa sabedoria divina. Pedir a Deus esse entendimento. Porque é o método, como você está lendo a palavra. Você não pode pegar a Bíblia, não deve, na verdade, pegar a Bíblia e simplesmente ler sem pensar em mais nada, como se fosse um livro secular. Um livro secular, ele vai te dar instruções, ele vai te contar um enredo de uma novela, de um romance, de um livro de terror, um livro psicológico, uma comédia, seja o que for, você vai ler e aquilo ali vai te instruindo. O próprio autor botou as palavras ali, você vai entender o que está escrito. Aí você pega a Bíblia e não pensa em quem foi que escreveu, não pensa em quem está te ensinando, te dando a revelação. Olha o que o Dr. Lucas relatou em Atos, capítulo 16, no versículo 14, ele relatou que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Então Paulo estava pregando e essa mulher era serva de Deus. Ela foi lá e estava ouvindo a pregação. Como os irmãos estão aqui hoje, vieram à igreja, estão ouvindo a pregação.
E aí o versículo, a parte B diz: e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. O entendimento, a sabedoria divina, ela vem de Deus para você. Não é você que entende a Bíblia, é Deus que faz você entender a palavra. Então, a gente precisa, irmãos, buscar esse conhecimento, buscar esse relacionamento com Deus. Porque o relacionamento é igual um relacionamento, né? Todos nós fomos adolescentes e a gente, né, ia no cinema com a namoradinha ou o namoradinho e respectivamente, com 10, 12, 13 anos, você não ia pegar na mãozinha, né, do seu namorado, da sua namorada, no primeiro encontro, porque você não conhecia. Mas no segundo encontro já andava de mão dada, no terceiro encontro já estava abraçando. Por quê? Você gera intimidade. A intimidade, ela só vem com a frequência de relacionamento. Aí como é que você quer dizer que você tem intimidade com Deus se não lê a Bíblia, não ora, não vai à igreja, não jejua e não passa por tribulações? Essa intimidade, ela precisa vir de alguma maneira. Irmão, eu não quero passar por tribulação, não. Então eu quero ter intimidade com Deus através da Bíblia. Eu quero entender que Deus está agindo na minha vida pelo conhecimento da palavra. Eu não vou esperar alguma coisa ruim acontecer para ir para o joelho e ver Deus agindo. Eu quero que Deus esteja presente o tempo inteiro. E o reconhecimento tem que vir de dentro de mim. Esse conhecimento, essa convivência com Deus, não é simplesmente você não está sendo apresentado a uma pessoa, você está buscando essa intimidade, né? E essa intimidade, irmão, faz com que você coloque as palavras de Deus dentro de você, faz com que você coloque Jesus dentro da sua vida, faz com que você ande da maneira como Jesus nos ensinou. No João 15:7, Jesus diz que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Não tem exceção, não tem regra, não tem limite. É simplesmente se você está em Jesus e as palavras de Jesus estão em você, pode pedir o que quiser. Deus, ele tem a certeza de que se você estiver andando com Jesus, as palavras de Deus estiverem sendo executadas na sua vida, tudo que você pedir, mesmo que seja uma coisa material, não vai te tirar da presença. Essa é a garantia da palavra. Você não vai sair da presença pedindo uma bênção material. Mas talvez você saia se você só focar nisso. Talvez você nem receba a presença de Deus na sua vida se você for numa igreja que prega evangelho de prosperidade, esperando receber uma casa própria, uma promoção no emprego, uma viagem internacional. Focado só nisso, a bênção vai chegar, irmão, você não vai nem saber quem deu. De repente foi o inimigo que colocou na tua vida para armar um laço e você não sabe, só vai saber lá na frente. Mas Deus revela. Então, irmãos, a nossa compreensão da palavra de Deus depende do nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele precisa de intimidade. A intimidade, ela é progressiva e constante. Só que chega um ponto, irmãos, que a gente precisa amadurecer espiritualmente. Parar de achar que pregações são pessoais, ou ficar chateado porque o pastor pregou sobre pecado, achar que está falando, né, mandando indireta. Irmão, não é nada pessoal aqui, a gente quer todo mundo morar no céu. Todo mundo quer ir para a glória, receber a promessa de vida eterna. Então, se uma pessoa está mais no caminho do que a outra, ela tende a trazer as pessoas para o caminho e mostra, olha, é aqui que nós temos que ir. E o cristão maduro espiritualmente, ele entende isso, porque ele amadureceu espiritualmente. Olha o que o autor de Hebreus diz. No capítulo 5, versículo 13 e 14 diz: porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. O autor de Hebreus chama de menino o imaturo, diz que ele está se alimentando de leite, que não é um alimento sólido. O neném não pode comer um alimento sólido, uma comida evoluída. A gente não vive de leite hoje, mas quando a gente era neném era só leite.
Então, a falta de maturidade espiritual faz com que o autor de Hebreus diga que ele está se alimentando de um alimento que ainda não é o final. E ele não está experimentado na palavra da justiça, não passou por experiências com Deus, não está entendendo o agir de Deus na sua vida, porque é imaturo, é menino. E no versículo 14 diz, mas o mantimento sólido, ou seja, a comida evoluída que o adulto come, o mantimento sólido, é para os perfeitos, os quais, em razão de costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Ou seja, você consegue discernir o que é certo e o que é errado diante da palavra de Deus por causa do costume, por causa do hábito, por causa da intimidade. A sua intimidade, o hábito de ler a Bíblia, o hábito de conviver com Deus, o hábito de dar reconhecimento, de buscar a Deus, o conhecimento que você quer vindo de Deus, sabedoria divina, esse hábito, que é o costume, faz com que você saiba discernir o bem e o mal. A gente não entende, irmãos, a Bíblia sem pensar numa maneira de ler a Bíblia. Essas regras, elas auxiliam a gente. Não é difícil a gente conhecer o autor sem ler a Bíblia pensando no autor. É difícil a gente conhecer a Deus sem passar por situações nas nossas vidas, reconhecendo que Deus está ali agindo ao seu favor. Então esse conhecimento é necessário. Queira, irmãos, conhecer a Deus pela Bíblia, não por situações, porque essas situações elas podem ser pesadas. Pode vir um deserto, pode vir algo ruim, e Deus vai agir, vai te dar bênção, vai te dar vitória, para você aprender a reconhecer a Deus. Então, por que a gente não aprende através da Bíblia? Né? Josué diz no capítulo 1, versículo 8, né? Não te aparte do livro desta lei, antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque assim, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. A gente não tem capacidade, irmão, a gente é completamente desqualificado para entender a revelação divina. A gente só pode entender se Deus revelar. Mas como que Deus vai revelar se a pessoa não está, né, junto da Bíblia, não está diante da palavra? Não te apartes, não tire de você, de perto de você, não te aparte do livro dessa lei. Eu vou ler mais precisamente aqui, irmãos, exatamente como está escrito em Josué. Não te aparte da sua boca, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, não é só você ler, é você estar proferindo palavras que estão escritas aqui, conversando com alguém, dialogando, pregando. Irmão, não é só o pastor que prega na igreja, não. Você prega na sua casa, você prega para o seu amigo, no trabalho, no ônibus, na estação do metrô, no ponto, na bicicleta, andando na academia, irmão. Você prega em qualquer lugar, falou de Deus, você fala. Ou vai vir um assunto de Deus e você não sabe o que dizer. Isso é um péssimo sinal. Tem que acender um sinal de alerta e falar, Senhor, não sei o que falar agora. O assunto é Deus, é Cristo, é a salvação, é a remissão através do arrependimento e o sacrifício de Jesus na cruz, é a promessa de vida eterna na glória, e eu não sei o que falar. Então tem que orar mais, tem que buscar mais, e não pode se apartar do livro dessa lei, para que a gente tenha discernimento, irmãos, do bem e do mal, para que a gente tenha cada vez mais intimidade com Deus. E assim a gente vai ter orgulho de falar, eu me glorio porque eu conheço a Deus. E eu me glorio porque eu sei que Deus é o Senhor. Porque através da Bíblia eu vou descobrir que Ele faz beneficência. Beneficência também pode ser traduzido do original em hebraico como amor leal. Ele faz beneficência, Ele faz justiça, Ele faz juízo, porque Ele se agrada dessas coisas. Ele pode trazer a ferida, mas Ele vai trazer
o conserto, vai te dar a bênção para você reconhecer que é Ele na tua vida. Então, assim, irmãos, que nós possamos nos gloriar de conhecer a Deus cada vez mais. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus.